Então, pessoal, para finalizarmos, vamos tratar da técnica de redação, onde nós temos uma função muito importante, principalmente na redação empresarial, da parte gramatical. Teremos aulas específicas sobre gramática, porém, tanto na redação empresarial quanto acadêmica, é muito importante saber utilizar os pronomes, e é essa parte da gramática que nós vamos estudar, tá bom? Então, deixa eu só clicar aqui e vamos lá. Então, nós temos vários tipos de pronomes. Nós temos pronomes de tratamento, pronomes pessoais e demonstrativos, que são os mais utilizados, e é esses que eu quero trabalhar com vocês dentro da redação empresarial e dentro da redação acadêmica. Tem outros pronomes indefinidos, relativos, interrogativos e possessivos. Esses não são muito utilizados, não em redação técnica. Por quê? Pronome de tratamento é aquele senhor, senhora, pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vós, eles. Demonstrativos significa que demonstram algo. Então, isso é muito importante para qualquer redação técnica, demonstrar algo. Então, são 3 tipos de pronomes que nós usamos com bastante frequência em redação empresarial. Os outros não que a gente não os utilize, mas eles são utilizados com muito mais parcimônia e com muito mais cuidado. Por quê? Porque é um pronome, por exemplo, indefinido, como o próprio nome diz, não tem definição. Então, se não tem definição, eles são pronomes que estão muito além daquilo que a gente possa explicar. Ah, pode, como é que é? Uns sabem, outros não sabem. Gente, uns é pronome? Pode ser. E aí é o que eu preciso que vocês entendam. Eles não estão definidos, eu não sei quem são esses uns. Os pronomes relativos. Relativos ao quê? Né? Nós temos aí vários pronomes que possuem muitas características, os quais, as quais, quanto, quantas, eles não têm uma definição. Não que a gente não use, nós utilizamos, porém tem que ter muito cuidado. Interrogativos é, por exemplo, por quê, né? Para quê? Essas são perguntas, então cuidado na hora de fazer a pergunta. E os possessivos significam, vem da palavra posse, ou seja, meu, teu. Ah, eu não quero o teu emprego. Isso não tem nada a ver com profissionalismo. Não são pronomes que a gente não vai usar em algum momento de uma redação técnica, porém eles têm que ser usados com muito cuidado. Então vamos lá, gente. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês os tipos de pronomes. Vamos ver se eu consigo ampliar. Então, o pronome pessoal, eu tenho plural e singular, reto e oblíquo. Então, eu e nós, né? Tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Mas eu e nós é o que a gente usa. Não se esqueçam que o pronome pessoal reto, eu, ele não é utilizado em redação acadêmica e também não é utilizado em redação dissertativa. O pronome reto pessoal eu significa o indivíduo. E quando nós escrevemos de uma forma impessoal, devemos sempre escolher a terceira pessoa do singular ou do plural. Ele, eles, ela, elas, certo? E os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, nos, conosco, vos, convosco, o, a, lhes. Esses vão ser utilizados, evidentemente, no decorrer da escrita de vocês. Então, o pronome possessivo na primeira pessoa, singular, não singular e plural, masculino e feminino, por exemplo, meu e minha, né? Minha intenção é evitem, por exemplo, minha intenção a apresentar essa redação ou a apresentar esse texto, não é a minha intenção. A nossa intenção ou a intenção vocês têm que deixar tudo sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, pronome demonstrativo é muito importante, por quê? Porque ele demonstra algo. Então, perto de quem fala, é este, é com T, é esta, é isto, perto de quem fala quem? O sujeito. Este documento está na minha mão.
né, ou está com o setor de este documento está com o setor de relações públicas, de recursos humanos, por exemplo, né. Ah, aquele documento, o significa que ele não está perto de quem fala, aquele documento está lá na logística. Ou seja, é um documento que não está no local. E esse documento é quando a gente diz que ele não está nem perto nem longe de daquele que escreve ou daquele que fala. Esse documento, no caso eu estou escrevendo um e-mail, esse documento serve como um aviso, ou seja, é um documento que vai, né, e volta, mas está na mão da pessoa que escreve. Então tem muitas formas, ele demonstra às pessoas, com relação ao sujeito de quem fala, né, longe, perto ou muito próximo, né, longe mais ou menos e muito próximo. Pronome indefinido. Em algum momento você resolveu que iria trabalhar. Nenhum, documento foi encontrado, ele é indefinido, né. Muitos documentos foram encontrados. Quais documentos? Poucos documentos. Então vejam o cuidado que temos que ter com esse tipo de pronome. Pronomes indefinidos invariáveis, alguém, ninguém, nada, tudo, cada, algo, quem, significa o que esses pronomes? Significam que eles não podem ser, não existem alguéms, ninguéms, nadas, tudos, cadas, entenderam? Eles são invariáveis, eles não possuem, independente se na concordância nominal e verbal, independente de qualquer coisa, eles se mantêm como estão. E aí eu tenho aqui os outros que eu falei, né, os outros pronomes pessoais, tu, vós, ele, eles, são pessoais oblíquos retos e pessoais oblíquo não, pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos e, a mesma coisa segunda e terceira pessoa, os pronomes possessivos, tá. E os pronomes demonstrativos, que eu quis trabalhar melhor com vocês, exatamente porque são os que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. E aqui a outra imagem, vamos ver se eu consigo ampliar, consigo. Pronomes de tratamento e abreviação. Então, você é um pronome de tratamento, caso vocês não saibam. Ele é o único utilizado em situações informais. O restante são pronomes de tratamento, todos formais. Então, senhor e senhora é onde vocês mais vão utilizar. Tem aqui o singular e o plural, né, de senhor e senhora. Tratamento formal e respeitoso, não só para as pessoas mais velhas, mas pessoas que estão numa hierarquia acima de vocês. Tem Vossa Excelência, para pessoas de alta autoridade, como o presidente, senador, deputado, embaixador. Magnificência seria para os reitores das universidades. Vossa Senhoria, muito utilizado na correspondência empresarial e textos escritos. Majestade, Alteza e Santidade, e Vossa Eminência, são pronomes de tratamento respectivos para reis, rainhas, príncipes, papas e cardeais, e que a gente não utiliza, como eu posso dizer, com uma maior frequência. Então, o que que nós utilizamos? Senhor, senhora, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. São os 3 pronomes de tratamento, que utilizamos com maior frequência. Claro que o você, como está aqui, né, o você é um pronome de tratamento muito específico e também para situações informais, o que não serve muito para o nossa redação empresarial e nem acadêmica. Erros mais comuns, gente. Ó, ambiguidade. O que que é ambiguidade? Quando eu quero dizer uma coisa, eu acabo dizendo outra, né. Então vamos ver aqui, ó. Encontrei minha irmã perto da sua casa ontem. Eu encontrei minha irmã onde? Perto da minha casa ou que eu que falo ou da pessoa ou da irmã? Sabe, a casa é da irmã ou é a minha? Falei com a mãe da noiva que se acidentou. Quem foi que se acidentou? A mãe ou a noiva? Lá vem o moço do carro vermelho que precisa de água. Quem é que precisa de água, né? O carro ou o moço? Por exemplo, o cachorro do seu irmão, é bravo. Quem que é bravo?
o cachorro, o irmão que é um cachorrão ou o cachorro? Normalmente quando a gente fala um adjetivo bravo, a gente vai dizer mas a pessoa também pode ser brava, né, então vejam, para evitar isso, né, substituam por variações, e que variações? Com pronomes possessivos, né, então: "Encontrei minha irmã perto da casa dela ontem", falei com a mãe da noiva, que se acidentou. Então, falei com a mãe da noiva que se acidentou, ou falei com a mãe vamos ver se eu tento arrumar isso aqui. Falei com a mãe da noiva que se acidentou. Quem se acidentou, a noiva ou a mãe dela? Eu posso substituir por como eu posso reescrever essa frase? Falei com a mãe da noiva que ela se acidentou. Ah, pode ser também. Lá vem o moço do carro vermelho que precisa de água. Lá vem o moço, vírgula. O carro vermelho precisa de água. Posso substituir por vírgulas também. Então são variações que a gente tem que pensar como fazer, certo? Agora outro exemplo. Entre mim, eu e mim, né, entre eu e você. Jamais use o mim para acompanhar verbos, né. Pertence a mim? Sim, pode ser. A mim pertence? Não, não pode ser. Apenas eu e tu, ele, ela, nós, vós, conjugam verbos. Mim, me, mim, comigo, te, ti, contigo, e não conjuga verbo. Sendo assim, a palavra eu geralmente é usada seguida de uma ação. Devo sair às 6 horas, né? Eu devo sair às 6 horas. Mim devo sair às 6 horas, você não vai utilizar. Este caderno é um presente para mim. Beleza. Normalmente, o pronome pessoal, mim, ele vem seguido, ele vem mais para o final da frase, né? Enquanto que eu faço, não, isso é para mim fazer, não, isso é para eu fazer. Né, então esse é um erro que a gente tem que cuidar muito na hora da escrita. Podemos até falar errado? Podemos. Não, eu não vejo demérito em falar, porque a gente está no dia a dia, não há tanta exigência, mas na hora de escrever, sim, devemos escrever com o máximo cuidado, principalmente redação empresarial. Tá bom, pessoal? Então, é isso, ficamos por aqui.